volta ao Educador Entrevista, como eu disse a vocês no bloco anterior, hoje nós recebemos aqui a professora de Educação Física da APAE, né, a Larissa Azevedo, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto tão interessante. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigado pelo convite, Valéria. Bom, a gente pode começar aí falando, Larissa, porque a gente sempre procura falar que esportes, né, salva vidas, né? E é literalmente no verdadeiro sentido da palavra, né? Sim, sem dúvida. A atividade física, mesmo ela não sendo de alto rendimento, ela proporciona, sem dúvida, uma qualidade de vida diferente para todas as pessoas. E para os nossos alunos, né, os meus atletas, né, vamos dizer assim, é um meio de salvar a vida e incluir, socialmente, né, também, né? Mostrar o mundo para eles de forma diferente, através do esporte, né? Poder proporcionar para eles lugares, vivências, oportunidades que talvez eles não teriam se não fosse o esporte. Com certeza. E assim, como é que é o dia a dia das atividades esportivas aqui na nossa APAE? Bom, a gente tem aulas, né, de educação física todos os dias para todas as turmas da APAE, né? Então a gente tem 14 salas. As 14 são atendidas todos os dias, não todos os dias, tem o horário, alternando, né? Isso. E às quintas-feiras de manhã acontece o treino. Esse treino tem como prioridade o futsal, o atletismo e o vôlei adaptado, que são as 3 modalidades carro-chefe que a gente trabalha aqui na nossa APAE. Além dos jogos de mesa, dama e dominó, que também entram na categoria dos desportos da Olimpíadas. Então, nós fazemos a seleção das habilidades dos atletas, né, dos nossos alunos, e buscamos colocar eles de forma que eles consigam desenvolver melhor as habilidades em cada modalidade. E ali dá para você perceber também, né, com cada mobilidade, cada um se identifica um pouco mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. E esse é o nosso principal objetivo. Não olhar pelo que não consegue, e sim buscar a habilidade, o que é possível fazer, como fazer. A gente tem alunos cadeirantes, PC, às vezes que tem baixa mobilidade, mas para jogar dominó, ele só precisa de um apoio. Ele tem autonomia para escolher a pedra, então a gente está ali de suporte físico, mas o pensar o jogo, as estratégias que são definidas no jogo, são do próprio aluno, do próprio atleta. Então, a gente ali é o braço dele, né? E assim como os meninos no futebol, e no vôlei e no atletismo. A gente dá o exemplo, a gente busca a técnica, porque é importante, né? Isso também é um crivo, né? A gente adapta da forma que a gente pode, para que todos consigam vivenciar e achar suas habilidades dentro do esporte. E a gente sabe, claro, que é uma questão física e de saúde, mas para eles entendem até como um entretenimento mesmo, né? Um momento de brincar. Exatamente. Principalmente para os menores, né? Para as séries iniciais, as turmas de maternal, a gente usa o lúdico para eles se movimentarem, né? Para a gente, através do lúdico, fazer eles brincarem, se mexerem e começarem a ter prazer nas atividades, né? Seja numa amarelinha, seja numa queimada, seja num parquinho. E aí a gente vai, através disso, melhorando as habilidades deles, né? Ô, Larissa, você tem como assim compartilhar com a gente algum exemplo de aluno ou aluna, né, que tem algum avanço marcante por meio do esporte ou alguma outra experiência que seja impactante? Vou trazer aqui, Valéria, da última Olimpíada. Fomos para Caraguatatuba com 3 atletas classificados e eles tiveram o primeiro contato com o mar através das Olimpíadas. Então, no dia de folga nosso, né, porque cada dia um tinha uma modalidade, e aí a federação deixou a quinta-feira como dia livre para poder levá-los na praia. E aí fomos à praia. E nenhum deles tinham tido esse prazer de conhecer o mar, né? E aí aquele primeiro impacto foi emocionante. Todos eles
emocionados, se abraçando, muito feliz. Eu fico, só de lembrar, eu me emociono porque poder vivenciar aquilo com eles, ver a Acaba alegria. sendo uma experiência das duas partes, né, Sem Larissa? dúvida. Eu falo que eu aprendo todos os dias um pouco. Eu ensino, mas eu aprendo muito mais. Eu aprendo a dar valor, a gente aprende a valorizar cada conquista nossa, cada conquista deles. Eles são exemplos e não é sobre superação, é sobre saber, poder, conseguir. Eles são habilidosos, eles têm capacidade. Basta quem está do lado deles analisar, saber direcioná-los, que eles têm todas as E habilidades. dá a possibilidade, né, Larissa? Sem dúvida. Como a gente já conversou antes do programa começar, dar a oportunidade significa mostrar o caminho e deixar eles errarem, para aprenderem, conversar, alinhar, começar de novo, porque, sem dúvida, é uma das maiores experiências da vida da gente, é poder ver as conquistas deles. E não é só conhecer o mar, eu imagino que isso oferta para eles muitas outras experiências, né? Conhecer um hotel, viajar com os amigos, né? Pode-se dizer assim. Exatamente, é isso aí. É a socialização, né? É o direito do ir e vir. É a garantia de direito, que é a nossa missão da PAI, né? É garantir os direitos da pessoa com deficiência na sua plenitude. É o direito de explorar a sociedade, de estar presente em todos os lugares, porque eles têm esse direito. E, através da PAI, eles conseguem isso, seja no esporte, seja nas artes, seja no conhecimento, seja no emprego, né, que a gente tem Com a certeza. parte ali do centro de profissionalização. Hoje nós temos muito inclusos do mercado de trabalho. Então, assim, é mostrar para a sociedade que eles são capazes, sem dúvida. A gente pensa aí no desenvolvimento motor, cognitivo dos alunos aí, mas promover a autoestima deles também é muito importante. A autonomia, a autoestima deles é nosso carro-chefe. Eu falo que eu não busco um atleta em potencial, eu busco um ser humano. Eu quero fazer parte da vida deles para eles lembrarem de mim como uma pessoa que ajudou eles a se construir como pessoa, né? Porque é olhar para trás e saber que você fez a sua parte, e através do esporte a gente consegue muita coisa, né? A gente aprende regras e limites, respeitar os colegas, respeitar os limites dos colegas também, a hora de falar, a hora de ouvir. Então, o esporte não é só o movimento, né? É o se comportar perante as diversidades, é aprender a ganhar, é aprender a perder, é respeitar o adversário. Então, a gente trabalha tudo isso dentro do esporte, né? Com certeza. E, assim, é uma equipe muito grande para vocês saberem como fazer com que todos possam participar, né? Respeitando aí os limites de cada um, né? Porque tem que haver ali, vamos dizer assim, um estudo ali, né, para saber. Sim, isso. Nós fazemos um processo avaliativo, né, dentro do sistema de avaliação da própria escola, né? Porque a escola da PAI trabalha conforme as diretrizes de base do currículo paulista, né? Uhum. Então, a gente tem que adaptar esse currículo para os nossos alunos. Então, nós temos avaliações bimestrais para saber como está aí nesse desenvolvimento, para ver se a rota que a gente traçou enquanto equipe, né, se está dando resultado, o que a gente pode melhorar, se ele já alcançou as habilidades que a gente gostaria nesse período e o que mais a gente consegue alcançar. Se, caso não alcançou, o que podemos fazer, como podemos trabalhar, recalcular a rota e continuar, né? É sempre assim. É esse o segredo, né? Bom, os desafios, né, devem ser grandes aí para conseguir manter e ampliar essas atividades esportivas. A gente tem sempre buscado parcerias, né? A Secretaria de Esporte tem nos ajudado nessa parte.
são parceiros nossos, sempre dispostos a ajudar. Outras escolas também, às vezes, nos ajudam emprestando materiais esportivos para as realizações das atividades. A gente tem as atividades interativas, né? A gente já foi convidado pelo SESI para fazer uma atividade interativa, a gente já convidou a escola do IESA, eles já foram na nossa escola para fazer uma atividade. O Eurípides Barçanufo está sempre ali, porque isso também é integrar e uma incluir, troca, né? É uma troca para ambos os lados, exatamente, né? Para a pessoa com deficiência, mas, né, para aquela criança pra ali. Para a pessoa da sociedade, exatamente, que às vezes não tem oportunidade de conviver com alguém com deficiência, entender como funciona, né? Ver as habilidades, né? Porque a PAI às vezes é um estereótipo, né? Então a gente leva os meninos ou traz os meninos para dentro da PAI e eles interagem e é muito bacana. E para isso a PAI precisa, né, que outras pessoas, que a sociedade, que o poder público, né, contribua para poder manter esses atendimentos, né, Larissa? Tanto é que a gente faz campanhas o ano todo, né, Valéria? A gente está agora com a Movimento do Bem, né? Vendendo os cupons, tem 5 prêmios, a gente faz o leilão, a gente arrecada, faz às vezes pizza, tudo que a gente pode para manter esse serviço de qualidade, né? Nós atendemos muitas pessoas durante o ano todo, inclusive 7 cidades da região, né? Na parte do SER, então somos referências. A PAI esse ano completa 55 anos e do tempo que eu estou lá, diversas APAES já vieram aqui para ver como funciona o nosso sistema, tanto a parte de prestação de conta, que é muito importante também, né? Não faz parte do meu setor, mas eu sei que é referência. Todo lugar que a gente chega, final do ano passado, fui com os meninos da Batucada Amiga, que foram campeão estadual, tive o prazer de acompanhá-los no Nacional. Todos os lugares que nós chegávamos, que falava a PAI de Batatais, a PAI do Brasil inteiro reconhece o nosso trabalho. Então, isso é assim, muito legal, né? Nós somos muito... A gente nem tem noção do quanto a gente é referência fora daqui. É o que eu falo, né? Para a gente se torna aí um lugar comum, né? A gente não acha que é tanto, mas quando você sai, quando você vê ali outras pessoas reverenciando, a gente percebe a importância. E para manter esse trabalho de qualidade, a gente realmente precisa ter bons atendimentos, bons recursos, porque a nossa missão, como eu disse, já é garantir o direito da pessoa com deficiência. E para isso ser da maior excelência possível, né, a gente, com certeza, batalha para ter o recurso financeiro para isso. Com certeza. Bom, a equipe lá é muito grande. Na sua área de educação física, você conta com outros profissionais ou fica ali tudo na tua mão mesmo? Eu sou a única educadora física, eu trabalho 42 horas, dou aula todos os dias, 8 horas por dia, ainda tenho o ATPC, né, às terças-feiras. Não fica tudo só por minhas costas, não, porque a nossa equipe é nota 10, as professoras, as auxiliares são muito companheiras, tudo que eu preciso, elas estão lá de braços abertos para me ajudar. Então, seja um ensaio para uma apresentação, seja a festa junina, nós somos muito unidas. Então, uma sempre ajudando a outra em prol dos alunos, né? Isso é muito legal. A gente falou aí, né, de auxílio aí do poder público, né, para a entidade. Isso é muito importante porque, ao mesmo tempo, o trabalho que a PAI tem possibilidade de realizar, acaba livrando, vamos dizer assim, né, ou sei lá, facilitando um pouco mais, de que esses atendidos precisem aí de ajuda psicológica, ou mesmo uma questão de saúde, porque direciona tudo ali. Então, a PAI tendo essa condição, ajuda muito nesse sentido. A nossa equipe multidisciplinar, né, tanto psicológica, TO, físio, fono, a equipe médica, né? Então, dentro da PAI, os nossos alunos, os atendidos, recebem muitos atendimentos, e isso, com certeza, evita com que eles tenham que procurar o SUS fora da PAI, né, a rede.
Sim. Né, as UBS, não que não recebam atendimento fora, não é isso, mas é que fica tudo centralizado, então também é mais fácil para as famílias, Sim, né? com certeza. Em questão de deslocamento, de suporte, né, de saber que ali dentro tem os assistentes sociais, tem a psicóloga, tem o médico, então eles acabam tendo mais segurança também, né? E também acaba sendo mais fácil porque os atendidos ali, por algum momento, já passaram por esses profissionais. Então, acaba sendo uma questão até de se sentirem em casa, né? Contato. Eles são isso, eles têm a PAI como a segunda casa deles, né? Então, a referência dos profissionais para eles também é muito importante, né? A pessoa com deficiência precisa de rotina, precisa de referência, precisa de ter atendimentos especializados. Então, isso tudo dentro da PAI ajuda muito na qualidade de vida deles, sem dúvida, né? As famílias realmente devem ser muito gratas, né, à entidade. Tanto que a gente vê a participação realmente, né? A gente vai nos eventos da PAI, a família faz questão de estar ali presente. O né? feedback é muito legal. Assim, o contato que eu tenho com as famílias sempre elas são muito gratas, assim. E é um trabalho conjunto, né? A gente faz na PAI, eles fazem em casa pelo bem do aluno, pelo bem do atendido, sempre, né? Precisa ser uma parceria, né? Sem Tem dúvida. o trabalho na entidade, mas a família precisa também dar continuidade em casa e precisa também dessa orientação para que eles saibam como fazer em casa, né, Larissa? Exatamente. Eles precisam desse suporte. Nós estamos lá para ajudar, para auxiliar, né? E tudo isso em prol de uma convivência melhor, de uma vida melhor, com mais autonomia, com mais autoestima. Sim, né? E eu vejo assim como é muito importante também uma ação que vocês têm, que é a questão lá das madrinhas, né? Que uma pessoa adota, né, um atendido, quer dizer, acaba também criando esse vínculo para a pessoa de fora ir lá e conhecer o que a PAI oferece, né? O que a pessoa com deficiência recebe ali dentro, esse Sim. contato da pessoa lá fora com os atendidos. É um momento importante mesmo. Primeiro, a sociedade conhecer nosso trabalho, né? Conhecer a realidade que os alunos vivem e, mais do que isso, dar a oportunidade deles conviverem, né? Deles terem um momento de alegria, um dia de presente, de festa, né? Porque eles esperam muito esses momentos. Então, é muito certo. legal. A gente teve aí agora, sexta-feira passada, se não me engano, uma seletiva aí de atletismo, Isso. que foi bem movimentada, né, Larissa? Sim, contamos com 7 APAIs da região, mais de 60 atletas. No total, 90 pessoas participaram dessa seletiva, entre profissionais, técnicos, e além do suporte da nossa APAI, né, que fez a logística lá na APAI do almoço, e os profissionais da Secretaria de Esporte, que nós ajudaram demais, né, na parte técnica das provas. As imagens. Contamos aí com mais de 20 provas durante a manhã da sexta-feira passada. Foi uma seletiva classificatória, onde o primeiro lugar de cada modalidade vai representar o nosso Conselho Alta Mogiana nas próximas Olimpíadas Especiais da PAI, que vão acontecer em Votuporanga, no final de julho. Dia 28 de julho começa, até dia 2 de agosto. Então, nós temos aí 6 atletas da PAI de Batatais já classificados para essa próxima Olimpíada. Legal. Então, bom, vocês receberam essas APAIs aqui. Como é feito aí como que eu vou dizer, esse preparo para saber, né, quais são as modalidades, como vai ser? Vocês se juntaram, vocês e as APAIs de outras cidades, como é que foi isso? Bom, a primeira reunião que nós tivemos lá em fevereiro, ficou decidido que iam ser feitas as primeiras modalidades coletivas, entre elas futsal, futebol de 7, vôlei, basquete, tanto feminino quanto masculino, e aí depois seria feita a parte do atletismo, que são provas individuais, né?
Então, fomos para Serrana primeiro, para fazer essa modalidade do coletiva, onde tivemos 4 atletas classificados no vôlei adaptado e 2 atletas classificados no futebol de 7, que é o Canindé, né? Mais conhecido como Canindé. E a sexta-feira agora, esses atletas todos das APAES da região, que foram classificados nessa seletiva das modalidades coletivas, vieram competir pelo primeiro lugar em cada modalidade do atletismo. Cada atleta poderia competir em 2 provas, seja ela saltos, que tivemos salto em altura, salto em distância, tivemos lançamento de disco, lançamento de dardo, arremesso de peso, provas de pista, sendo 100, 200, 400, 800, 1.500 e 3.000 metros. Então, cada atleta, junto com o seu técnico, poderia escolher 2 modalidades para competir, além do revezamento 4 por 100. E aí contamos com esses 60 atletas, entre feminino, masculino e a categoria especial, que são para os atletas síndrome de Down. Então, as provas aconteceram de forma simultânea, a partir das 8h30 da manhã. O evento acabou, as provas acabaram por torno das 11h30. Aí aconteceu as premiações, né, as entregas de troféus e medalhas. E depois fomos ao APAE almoçar. Ô, Larissa, e eu acho que essa questão aí da premiação, das medalhas, é muito importante para eles isso, né? E é um reforço do trabalho, do esforço, né? Um reconhecimento da dedicação deles, porque eles se dedicam muito, eles querem muito, eles buscam se aperfeiçoar, eles se dedicam, eles querem ser sempre o primeiro, eles gostam demais de participar. Então, a medalha e o troféu é um reconhecimento do esforço e do trabalho que eles fazem durante esses 3 anos, porque é uma preparação de 3 anos. As Olimpíadas acontecem de 3 em 3 anos, então nós fazemos esse trabalho durante 3 anos para a classificação. Que legal. Bom, você falou que, né, a seletiva foi nessa sexta-feira. Agora, então, vai ser, você falou no final de julho? Isso, dia 28. Acredito que no dia 27 estamos indo para Votuporanga, eu mais 6 alunos e mais um auxiliar junto comigo, né, para a gente poder dividir os cuidados desses atletas. E vamos com a nossa delegação altomogiana aí, buscamos, quem sabe, classificar pelo menos uma modalidade para nacional, para levar eles mais uma vez ao lugar mais alto do pódio, né? Legal. Bom, agora é trabalhar a ansiedade deles, né? Porque eu imagino que devem estar... Não vê a hora, eles já querem arrumar as malas já. Temos que ir devagar, controlando. Que legal. Bom, Larissa, agradeço muito a sua presença aqui no programa hoje para a gente falar e para a gente contar um pouquinho para a sociedade, né, como é que é esse lado aí da APAE, que é tão importante. A gente fala sempre, né, se preocupando realmente com saúde, às vezes mas é bom a gente ver que eles entendem isso também como uma diversão. Então, agradeço muito a sua presença, deixo aqui, né, o espaço aberto para vocês sempre virem aqui contar um pouquinho para as pessoas que nos assistem. Eu agradeço demais o espaço. E, principalmente, mostrar a eles, né, o resultado deles. Eu sou só um instrumento. Quem são os atletas estrelas são eles. Tá certo, muito obrigada.